A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição de número 2, que traz por título Os Nomes do Espírito Santo. Meu Deus, se prepare aí, pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda quarta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma quarta-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 2, na quarta-feira já estreou a lição de número 3. Pois a lição de número 2 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando essa aula no dia 20 de setembro. E você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Então, o que é que você faz? Entra no nosso canal, clica lá, por gentileza, em vídeos ou em playlist. Assim, você terá acesso a todos os nossos vídeos e poderá assistir, comentar, se inscrever em nome de Jesus. Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe aquele comentário abençoado, pois respondo a todos. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 2 do Juvenis, que traz por título Os Nomes do Espírito Santo. Mas preste atenção, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica despreocupado, pois no final desse vídeo vou fazer dinâmica com vocês e essa mesma dinâmica você poderá fazer com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também uma explicação por escrito desta aula, basta você acessar o nosso blog. Coloque aí por gentileza no Google Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você entra e clica no menu Juvenis. Assim terá acesso aos nossos materiais referente à sua revista, tá bom? Fique à vontade. Então, tenho dito, você pode iniciar a sua aula realizando a dinâmica. Pode também iniciar fazendo algumas perguntas aos seus alunos com relação ao título. Mas preste atenção. Essas perguntas que você vai estar fazendo no início, você que é professor, o outro professor substituto também, não poderá responder. São perguntas, irmãos, direcionadas diretamente para os alunos. Ah, pastor, meus alunos não participam, meus alunos não respondem. Nesse primeiro momento, no início da sua aula, você vai fazer as perguntas e você não pode responder. E se ninguém responder também, você vai deixar quieto em nome de Jesus. Até porque as respostas serão dadas no decorrer da aula, tá bom? Faça as perguntas, espera a resposta dos seus alunos. Se ninguém responder no início, você também não vai responder nada. Aqui, por exemplo, você pode perguntar o seguinte: o que é o Espírito Santo? Olha, qual tem o poder, qual o tamanho do poder do Espírito Santo? O que é que o Espírito Santo pode realizar? Se eles têm ou não têm o Espírito Santo, se eles são ou não são batizados no Espírito Santo, e o que é necessário fazer para receber o Espírito Santo. Olha, qual deve ser o comportamento da pessoa que recebe o Espírito Santo ou que tem o Espírito Santo de Deus, tá bom? São perguntas específicas acerca do Espírito Santo. Então você faz as perguntas, espera a resposta, e após isso, você pode apresentar o título com seus conhecimentos. Por exemplo, hoje vamos estudar acerca dos nomes do Espírito Santo. Nós já aprendemos na lição anterior que o Espírito Santo ele é uma pessoa e tem a mesma essência de Deus Pai e Deus Filho. Então o Espírito Santo ele é uma pessoa, o Espírito Santo ele é Deus, tem os mesmos poderes, as mesmas autoridades, a mesma autonomia que o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo tem, porque o Espírito Santo ele é Deus. É também conhecido como a terceira pessoa da Trindade, mas, no entanto, ser o terceiro da Trindade não significa que é inferior a Jesus e nem inferior a Deus, porque a essência é a mesma, tá bom? Entendeu? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para o nosso versículo em destaque, onde está escrito:
Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 12. Veja só, irmãos, quando a pessoa aceita Jesus, quando a pessoa verdadeiramente aceita Jesus. Eu tenho dito aqui que aceitar a Jesus não significa levantar a mão da igreja. Muitas das vezes as pessoas fazem isso por puro emocionalismo ou por algum tipo de necessidade. Isso não significa que verdadeiramente a pessoa aceitou a Jesus. Agora, quando essa pessoa aceita Cristo verdadeiramente, entende e crê em Cristo Jesus e permite que ele faça as mudanças, automaticamente essa pessoa recebe o Espírito Santo de Deus. É o que eu falo sempre, foi selado com o selo do Espírito Santo, que é isso que garante a nossa salvação, sermos selados com o Espírito Santo. Em outras palavras, ter recebido o Espírito Santo quando nós aceitamos a Cristo. Isso garante a nossa salvação. Amém? Então, o que nós recebemos foi o Espírito Santo de Deus ao aceitarmos a Cristo como o Senhor e Salvador. Não foi o Espírito do mundo. Por isso que o nosso comportamento, as nossas atitudes tem que ser diferente, porque nós recebemos o Espírito Santo. Presta atenção, só tem o Espírito Santo a pessoa que aceita a Cristo verdadeiramente, se converteu a Cristo, crê na sua morte, crê na sua ressurreição. Só pode receber o Espírito aquele que nasce de novo, aquele que aceita a Cristo como Senhor e Salvador. Então observe, não é todo mundo que tem o Espírito Santo de Deus. Olha, também não é todo mundo que está na igreja que tem o Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas estão na igreja, mas estão em pecado? Quantas das pessoas estão na igreja, mas não crê, não acredita, não confia, não vive mais a palavra de Deus? O Espírito Santo habita nessas pessoas só porque estão na igreja? Nada disso. O Espírito Santo só pode habitar nas pessoas que crêem em Cristo Jesus e reconhecem Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Agora vamos para a nossa leitura diária, que é aquela leitura de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço aí, viu? PR Giovanni Santos, e também no Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia. Todos os dias eu estou postando a leitura diária, um cartaz bonito, organizado, para que você possa pegar esse cartaz e compartilhar com seus alunos, tá bom? Lá também no nosso Instagram você tem acesso a videochamada e um despertador. São materiais de incentivo à leitura e participação da sua turma. Vamos para a leitura diária de segunda-feira, o Espírito do Senhor. Terça-feira, o Espírito de Jesus. Quarta, o Espírito de Cristo. Quinta, o Espírito de graça e de súplica. Sexta, o Espírito da verdade testifica Jesus. Sábado, ele é Espírito da glória de Deus. Domingo é o título da nossa lição, os nomes do Espírito Santo. Se prepare, viu? A leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 15. Recomendo fazer uma leitura coletiva, participativa. Precisamos incentivar, motivar os nossos alunos, os juvenis, a estar lendo a Bíblia Sagrada, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Vamos incentivar, motivar, colocar, perguntar, quem já leu, quem gostaria de ler, é a sua vez de ler agora, Júnior, é a sua vez, Maria, e assim você faz a aula participativa. E vou falar, viu, os juvenis precisam participar mais das suas aulas, porque tem bastante dúvidas, incertezas, e cabe a você, enquanto professor, conhecer essas dúvidas, essas incertezas para se sanar, tá bom? Assim está ajudando a tirar essas dúvidas em nome de Jesus. Agora vamos para a nossa introdução, onde está escrito: conhecer o nome de uma pessoa é muito importante para iniciar um relacionamento pessoal com alguém. Porém, apenas conhecer o nome não garante que os relacionamentos aconteçam, pois existem muitas pessoas que conhecemos de nome, mas não temos nenhum relacionamento com elas. Hoje, vamos estudar sobre os nomes do Espírito Santo. É importante ressaltar que a análise bíblica teológica sobre os nomes do Espírito Santo não pode suprimir a necessidade perene de buscar um relacionamento íntimo com ele. Veja só, a temática de hoje são os nomes do Espírito Santo. Só em ter nome já lhe caracteriza como uma pessoa. Por isso nós estudamos na lição número 1, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E como uma pessoa, ele tem um nome. Você sabe, a primeira coisa que identifica a pessoa é o seu nome. Quando você conhece alguém, você pergunta logo, qual o seu nome?
Olha, qual é o seu nome? Da mesma forma, o Espírito Santo, ele tem nome porque ele é uma pessoa. E o nome do Espírito Santo vai revelar a sua natureza, vai revelar o seu poder, vai revelar a sua função. Presta atenção, os nomes do Espírito Santo vai trazer revelações acerca da sua personalidade, das suas características e também função. Por isso, vamos para o nosso tópico 1, que traz por título: o nome na cultura bíblica. Observe. Em nossa primeira lição, estudamos que o Espírito Santo é uma pessoa, assim como o Pai e o Filho. O Espírito Santo é um ser pessoal e, da mesma maneira que o Pai e o Filho, ele também possui alguns nomes bíblicos que o identificam. Na cultura bíblica, os nomes das pessoas são de grande relevância. Eles indicavam as circunstâncias que cercavam a concepção ou nascimento de uma criança. Algumas vezes, a escolha dos nomes estava relacionada ao local do nascimento. Se nascesse próximo a um poço onde a mãe tirasse água, podia chamar Beera, nascido junto ao poço. Se nascesse em um dia de tempestade, o evento climático influenciaria o nome e a criança poderia ser chamado de Baraque, que significa relâmpago. Outras vezes, em um fato político ou social que influenciava o nome, como fez a esposa de Finéas, ao dar o nome do filho de Icabô. Foi-se a glória de Deus, quando os filisteus capturaram a Arca da Aliança, enquanto ela estava dando à luz ao seu filho. Para a cultura bíblica, o nome não era apenas uma palavra de identificação. Nomes bíblicos revelam características e nuances da personalidade de alguém. Os nomes bíblicos que identificam a pessoa do Espírito Santo também seguem essa lógica. Eles não estão na Bíblia apenas para identificá-lo, mas estão no texto sagrado para destacar muitos dos seus atributos e revelar nuances de sua natureza e obra. Presta atenção, professor. Olha, o nome é de suma importância para identificar a pessoa, principalmente para o povo hebreu, principalmente para o povo que gostava do hebraico. Todos os pais colocavam o nome do seu filho, não porque achava bonito, porque era um nome famoso, mas de acordo com a circunstância. Se estava chovendo, colocava algo relacionado à chuva. Se já estava passando por grandes problemas financeiros e estava com problemas climáticos também, colocava o nome de acordo com a circunstância. Se Israel estava na bênção, colocava o nome que remetia à bênção. Se estava no sofrimento, colocava o nome que remetia ao sofrimento. Ou quem sabe uma promessa de livramento e assim por diante. Ou seja, o nome dos judeus eram colocados de acordo com a circunstância do momento do nascimento ou de acordo com a época que estava vivendo, tá bom? Então veja a importância que tem. Hoje é diferente. Hoje as pessoas colocam o nome porque acham bonito, né? Porque acham o nome diferente, acham o nome exótico e assim por diante. Então cada pessoa hoje coloca seu nome por achar bonito. No texto bíblico não. Tinha sempre algum significado. Significava alguma coisa, tinha alguma importância. Remetia também a sua promessa, a sua esperança, o seu sofrimento. Sempre fazia lembrar de algo o nome dos filhos. Já com relação aos nomes do Espírito Santo, vai estar revelando a sua natureza, revelando a sua personalidade, revelando o seu poder. E essa é a temática da lição de número 2, os nomes do Espírito Santo. Vamos saber quais são esses nomes e por que o Espírito Santo recebeu esses nomes. Observem. Meu Deus do céu, é bênção pura sem mistura. Quero saber o seguinte, está gostando? Entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas agora tem um convite especial para você. Presta atenção. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos juvenis. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos.
Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal, mas no entanto, os membros nos ajudam com um valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para ser membro do canal e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista do Juvenis. Vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título os nomes bíblicos do Espírito Santo. Preste atenção. Os diversos nomes dados ao Espírito falam da ligação com o Pai, com o Filho, e também esclarecendo sua divindade, bem como a obra que realiza no mundo, na vida dos servos de Jesus Cristo. Preste atenção, os nomes de Deus vão revelar a unidade que o Espírito Santo tem com Deus, com Jesus, também vão revelar o seu poder, a sua autoridade e a sua função, e aquilo que faz no homem. Por isso, vamos conhecer agora os nomes do Espírito Santo de Deus. Presta atenção. Segundo tópico, o item 1, o Espírito de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Veja só. O Espírito Santo é muitas vezes chamado de Espírito de Deus, porque ele é eterno, onisciente, onipotente, onipresente. Ele é enviado do Pai. Ele procede do Pai, ele participou da criação, participou da ressurreição de Jesus e participa da regeneração do pecador, também chamado de Espírito do Senhor. Veja só, primeiro nome do Espírito Santo é Espírito de Deus. Mas presta atenção, quando a Bíblia diz que o nome do Espírito Santo é Espírito de Deus, isso não significa que ele é o poder de Deus, a força de Deus, o vento de Deus, mas sim que ele tem a mesma essência de Deus. Ele foi enviado por Deus, participou da criação, participou da formação do homem, participa de tudo aqui nesta terra, porque ele é o Espírito de Deus, ele também é Deus, ele tem os mesmos atributos divinos, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele é onipotente, ele pode todas as coisas e ele é onipresente, está em todos os lugares. Ou seja, os mesmos atributos, a mesma autoridade que tem Deus, que tem Jesus Cristo, o Espírito Santo também ele tem. Por isso ele é conhecido por isso ele é chamado o Espírito de Deus, que significa ele tem a mesma essência, a mesma autoridade, o mesmo poder. Aquilo que Deus pode realizar, o Espírito Santo também ele pode, ele também faz. Por isso é digno de ser adorado, é digno de ser reverenciado, é digno de ser cultuado, porque o Espírito Santo também ele é Deus. Agora vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título o Espírito de Cristo. Veja só, o fato de o Espírito Santo aparecer também descrito como Espírito de Cristo não descaracteriza sua personalidade, mas mostra duas coisas fundamentais em relação a Cristo: sua afinidade com Cristo e sua procedência por meio de Cristo. Se desfrutamos da presença do Espírito Santo entre nós, é porque Jesus Cristo cumpriu o que prometeu em João, capítulo 15, versículo 26. Ter o Espírito de Cristo em nossa vida significa ter Cristo através da ação do Espírito e manifestá-lo no mundo através do nosso comportamento, também chamado de Espírito de Jesus. Preste atenção, um dos nomes do Espírito Santo é Espírito de Jesus, Espírito de Cristo. Por que isso, pastor? Tenho dito, a essência é a mesma, o poder é o mesmo, as características são a mesma. O poder, a essência, os atributos, as qualificações são a mesma. Por isso é chamado Espírito de Cristo, Espírito de Jesus, porque a essência é a mesma, o poder é o mesmo, a reverência que nós devemos ter é o mesmo. O que vai diferenciar Deus, Jesus e o Espírito Santo são a função de cada um. Cada um tem uma função. Preste atenção, o plano da salvação, quem projetou foi Deus. Deus planejou o plano da salvação. Jesus Cristo executou. Por exemplo, quem morreu na cruz do Calvário? Foi Jesus? Foi Deus? Foi Espírito Santo? Você vai responder, foi Jesus. Então, Jesus executou o plano de Deus. O plano de morrer na cruz do Calvário veio de Deus. Deus Pai projetou tudo isso.
Jesus Cristo, ele veio e executou isso. Foi ele que morreu na cruz do Calvário. Mas, no entanto, é o Espírito Santo que aplica essa verdade em nosso coração. Então, Deus Pai projetou, Jesus Cristo executou e o Espírito Santo de Deus, de Cristo, de Jesus, aplica essa verdade em nosso coração. É por isso que uma das funções do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, presta atenção, a essência é a mesma, o poder é o mesmo, mas, no entanto, o que vai diferenciar um outro são suas funções. Amém? Dê para você entender a diferença. Por gentileza, dê um glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo, por gentileza. Deixa aqui nos comentários, olha, glória ao Espírito Santo. Você sabia que tem pessoas que têm medo de dar glória ao Espírito Santo? Na sua igreja, quantas das vezes você já deu glória ao Espírito Santo? Você já viu alguma pessoa na igreja dando glória ao Espírito Santo? Deixa aqui nos comentários. É difícil. Tem pessoas, irmãos, que pensam que não pode nem adorar o Espírito Santo. Você pode adorar, reverenciar o Espírito Santo de Deus? Sim. Amém? Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e o terceiro item, que traz por título Espírito Consolador. Observe, a palavra Paracleto, como já estudamos, traduz o nome do Espírito Santo como aquele que nos consola. Como consolador, suas obras são a de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Veja só, o Espírito Santo também é conhecido, o seu nome é o Consolador, aquele que conforta, aquele que consola. O Espírito Santo tem por função consolar, confortar os crentes em Cristo Jesus. Você está na prova, você está na luta, o Espírito Santo está contigo, te consolando, te confortando. Meu Deus, é bênção pura sem mistura. Então o Espírito Santo, irmãos, ele tem essa função de consolar, de confortar, para que nós possamos passar pelas lutas, pelas provas, dando glória a Deus, para que nós não venhamos desanimar, para que nós não venhamos parar. Por isso que o Espírito Santo, ele age em nossa vida, age na igreja, sendo consolador, além de confortar, além de consolar. O Espírito Santo também nos convence do pecado. É isso aí, você é pecador, não faça, não pegue, não vá, não olhe. É função do Espírito Santo estar falando conosco constantemente. Da mesma forma também nos convencer do juízo. As pessoas que querem viver no pecado, o Espírito Santo deixa bastante claro. As pessoas que pecam contra Deus vão ter suas consequências, vão receber o juízo de Deus. Ei, meu Deus do céu, é o Espírito Santo que faz isso. As pessoas podem fazer o errado o que quiser, mas não é por falta de aviso, não. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Te pergunto, você está preparado para o juízo de Deus? Você tem sido convencido pelo Espírito Santo? Agora tem muitas pessoas que o Espírito Santo fala e as pessoas não dão ouvido, não praticam a vontade de Deus, não rejeitam o pecado. Mesmo o Espírito Santo falando, parece que estão tampando os ouvidos para não ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas vou falar, ele continua falando, continua direcionando, continua convencendo a igreja, falando à igreja. Agora nós, você que somos a igreja, precisamos dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Estou lhe falando aqui, o alimento é forte, viu? Agora vamos para o nosso segundo tópico, quarto item, que traz por título Espírito da Promessa. Veja só, o Espírito Santo recebe este nome porque tanto no Antigo quanto no Novo Testamento ele foi prometido. Deus o prometeu por meio do profeta Joel, e Pedro cita esse fato no dia de Pentecostes, quando a promessa se cumpriu. O Espírito da Promessa. Veja só, o Espírito Santo também recebe esse nome como Espírito da Promessa porque o profeta Joel falou dele. É isso aí, o profeta Joel profetizou que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre vós. E quando acontece o Pentecoste, o apóstolo Pedro se levanta para pregar a palavra e ele vai deixar bastante claro que aquilo que estava acontecendo na igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, era o derramamento do Espírito Santo de Deus, era o derramamento do Espírito da Promessa, aquele que o profeta Joel tinha profetizado alguns anos antes, estava se cumprindo ali.
Porque o Espírito Santo de Deus vinha à terra, está no meio da igreja, está dentro de nós, foi a promessa do próprio Deus. E você sabe, Deus ele gosta de prometer, mas mais do que isso, ele gosta de cumprir com as suas promessas. Por isso, o Espírito Santo é chamado também o Espírito da promessa, porque Deus prometeu em Joel e cumpriu em Atos dos Apóstolos o derramamento do Espírito Santo. O próprio Jesus Cristo também disse, olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Jesus também prometeu o derramamento do Espírito Santo. Por isso é conhecido o Espírito da promessa. Deus prometeu, Jesus Cristo prometeu e o Espírito Santo, ele veio, recebeu a missão, veio cumprir sua missão e está conosco até agora, está conosco aqui. Eita maravilha, glória a Deus, está comigo aqui, está com você na sua igreja, na sua localidade, onde quer que você more, onde quer que você esteja, o Espírito Santo de Deus, ele está com você, ele fala com você, ele consola a tua vida, ele conforta a tua vida, ele te dá ânimo, poder para continuar fazendo a obra de Deus. Você não vai parar, você não vai desistir, porque o Espírito da promessa continua conosco, amém? Você pode deixar aqui um brado de glória, de aleluia, eita glória! Vamos dar seguimento ao nosso segundo tópico e o item 5 da nossa lição, que traz por título, o Espírito da graça. Observe, vivemos a era da graça, também conhecida como dispensação da igreja e dispensação do Espírito. Ninguém pode ter a graça sem o Espírito. Ninguém pode ter o Espírito senão pela graça. O profeta Zacarias falou de um tempo quando o Espírito de graça seria derramado sobre os habitantes de Jerusalém. O autor da Epístola aos Hebreus cita também a mesma expressão para fazer referência ao Espírito Santo. Veja só, o Espírito da graça. Presta atenção, a graça nós sabemos que é favor imerecido, aquilo que nós não merecíamos, mas no entanto, Deus nos amou e nos presenteou com a sua graça, com o seu poder, com a sua salvação para conosco. Então, recebemos o Espírito Santo de Deus por causa do amor dele, por causa da sua graça. Então, para que possamos receber o Espírito Santo de Deus, nós precisamos da graça. Para que nós possamos ter o Espírito de Deus, precisamos receber através da graça dele. Foi a graça, irmãos. Meus irmãos, foi pela graça. Meus irmãos, é pela graça que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Ninguém merece. Olha, ninguém é digno, mas o amor de Deus, eita maravilha, o ágape de Deus chegou até a nós, mesmo nós não merecendo. Mesmo assim o Espírito Santo está disposto a estar na minha vida, na sua vida. E outra coisa, viu? Ele não vai embora não, está conosco aqui. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, realizava uma obra e ia embora. Realizava o milagre, realizava a obra e ia embora. Agora não, o Espírito Santo veio em Atos dos Apóstolos capítulo 2 e está conosco. E quem vai estar nos levando também até a presença de Jesus Cristo, no momento do arrebatamento da igreja. Prestem atenção essa informação, viu? É o Espírito Santo de Deus que vai estar nos pegando, nos levando até as nuvens para participarmos do arrebatamento da igreja. Olha, no arrebatamento da igreja, Jesus Cristo não vem até a terra. Ele fica nos ares, no espaço. O Espírito Santo que está conosco vai ser retirado também e vai estar nos levando até Jesus Cristo nos ares, para assim sermos arrebatados e entrarmos nas mansões celestiais e participarmos também das bodas do Cordeiro, do tribunal de Cristo. Mas isso é um tema para outra aula, tá bom? Por isso, fica conosco. Eu não sei se você conhece, né? Mas vou apresentar aqui o meu livro, o Descomplicando a Escatologia, onde eu falo do arrebatamento até novos céus e nova terra, de uma forma bastante descomplicada. Quem tiver interesse em adquirir nosso livro, estou deixando aqui meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo. Olha, 73981418544. E está com frete grátis para todo o Brasil. Aqui nesse livro eu falo mais acerca do arrebatamento da igreja e essa função do Espírito Santo, já que é ele que está conosco e vai estar nos levando até as nuvens, para assim sermos arrebatados e também recebemos um corpo glorioso e poderoso em nome de Jesus. Agora vamos para o nosso segundo tópico, sexto item, que traz por título Espírito de Santificação. Veja só, como o Espírito é santo,
cabe a ele o trabalho de operar em nós a santificação. É uma condição indispensável para que vejamos o Senhor. Presta atenção. O Espírito Santo. Então veja, a sua essência é santo. É o Espírito Santo de Deus, ele é santo. E como ele é santo, como Jesus Cristo é santo, como Deus ele é santo, nós também que temos o Espírito Santo, precisamos ser santo. A santificação se faz necessário para qualquer cristão, qualquer posição. Você pode ser pastor, mas precisa ser santo. Você pode ser porteiro, mas precisa ser santo. Você pode ser batizado, você precisa ser santo. Você pode ser novo convertido, você precisa ser santo. A santificação é necessário para as pessoas que querem morar no céu. Agora preste atenção, chega mais perto aqui. Agora preste atenção, chega mais perto aqui. A santificação é necessária para qualquer pessoa que quer morar no céu. Agora, se você não quer ser arrebatado, se você não quer morar no céu, se você não quer conhecer a nova Jerusalém que descerá do céu e será a habitação dos filhos de Deus, fica tranquilo. Peca de manhã, peca de tarde, peca de noite. Se você não quer ter comunhão com Deus, viva uma vida de pecado. É como a Bíblia diz, quem é santo se santifica mais. Quem é sujo, se surge mais. É a nossa escolha, irmãos. É você que escolhe, é você que decide o que fazer, o que pegar. Mas, no entanto, sabe o seguinte, o Espírito que está conosco, o Espírito que veio de Deus, o seu nome é Espírito Santo. Ele é santo e exige de que cada um de nós venhamos ter também uma vida santificada, uma vida santa diante de Deus. Agora, fica tranquilo. O próprio Espírito Santo nos ajuda, nos dá graça, nos dá força, nos convence, nos regenera, meu Deus, nos transforma. O Espírito Santo vai convencendo, não faça isso não, não pegue não, nem todas as redes sociais esteja dentro dela não, não converse com todo mundo não saia para passear com todo mundo não, vigia, é o Espírito Santo de Deus que fala conosco constantemente, nos moldando, nos orientando, nos exortando o que podemos e o que nós não podemos fazer. Qual a grande diferença? Obedecer. O Espírito Santo, Deus, ele fala conosco. Agora, nem todo mundo quer obedecer. Tanto que a Bíblia diz que nós podemos resistir o Espírito. Tanto que a Bíblia diz que se nós quisermos, nós podemos resistir o Espírito. Mas o conselho de Deus é, não resistais o Espírito Santo. Mas tem pessoas que, por causa da sua atitude, da sua postura, não permite, não aceita que o Espírito Santo molde a vida, transforme a vida. Logo, estão resistindo à atuação do Espírito Santo. Mas o conselho da Bíblia é, não resistais o Espírito Santo de Deus. Dando seguimento ao nosso segundo tópico e o item de número 7, que traz por título, Espírito de Adoção. Veja só. Assim como o Espírito Santo tomou parte da criação, produzindo vida, na regeneração do pecado, ele está presente para produzir a vida de Cristo. Costuma-se dizer que todos somos filhos de Deus, mas ser filho de Deus implica algumas condições. Receber o Filho de Deus, crer no seu nome, então poderemos ser chamados filho de Deus. O Espírito Santo atua nesse processo e, por isso, ele é chamado Espírito de Adoção. Este Espírito arranca o homem do poder da escravidão do pecado e o torna filho de Deus. A seguir, dá testemunho desta filiação, também chamado de Espírito de vida. Presta atenção, professor da Escola Bíblica Dominical. Espírito de adoção. Todo ser humano, presta atenção para você conversar com seus alunos, tá bom? Todo ser humano são criaturas de Deus. Podemos colocar, são filhos por criatura, foram criados por Deus. Todo ser humano foi criado por Deus. Amém? Até aí? Mas, no entanto, para que essa criatura que foi criada por Deus possa se tornar filho de Deus, é necessário crer em Cristo Jesus. É necessário nascer agora do Espírito. Tá entendendo? Então, todas as pessoas que aceitam a Cristo se tornam filho de Deus por adoção. Você pode ver isso em João capítulo de número 1. Você vai ver muito bem. São filhos de Deus aqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador. Esse processo, nós falamos o processo de adoção. E nesse processo de adoção, quem trabalha convencendo, convertendo, modificando, transformando, nesse processo de regeneração é o Espírito Santo de Deus.
Por isso que ele é chamado espírito de adoção, porque esse trabalho de convencer o homem, transformar o homem, fazer com que ele possa crer em Cristo, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Então ele trabalha diretamente nessa adoção. A partir do momento que você crê em Cristo, que você aceita Cristo, que você nasce de novo, por obra e graça do Espírito Santo, trabalhando no seu ser, tirando o que não presta, lavando, purificando, restaurando, você agora torna-se filho de Deus, porque Deus agora te aceita como filho, porque você crê em Jesus Cristo de Nazaré. E essa obra é feita pelo Espírito Santo de Deus, conhecido o espírito de adoção. Dando seguimento ao nosso segundo tópico, o item 8, que traz por título Espírito da Verdade. Meu Deus do céu, viu? Observe, ele expressa a verdade declarada por Cristo. A Igreja de Jesus Cristo é chamada de coluna e firmeza da verdade. Seu alicerce é o Senhor Jesus Cristo e o seu construtor é o Espírito Santo. Irmãos, entenda o seguinte, Deus não trabalha na mentira. Deus não gosta da mentira. Jesus não gosta da mentira. O Espírito Santo não gosta da mentira. O Espírito Santo não gosta da mentira. Por isso que é chamado Espírito da Verdade, porque a verdade está nele. A verdade é ele próprio, é o Espírito da Verdade. Agora tem muitas pessoas, irmãos, tem muitos crentes por aí, juvenis por aí, que já gostam de uma mentira e depois diz, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Será que tem? Olha, Deus não trabalha com a mentira, até porque o pai da mentira é o diabo. E como é que pode a pessoa ter o Espírito Santo de Deus, chamado também Espírito da Verdade, e andar mentindo hoje, amanhã, depois? Mentirinha pequena, mentirinha grande. O Espírito é chamado Espírito da Verdade, porque nele só há verdade. Ele não trabalha com a mentira, ele não trabalha com jeitinho brasileiro não, viu? Vigia, vigia. Agora vamos para o nosso segundo tópico e o item 9, que traz por título Espírito de Glória. Veja só, o Espírito de Glória não se manifesta para honra ou enaltecer alguém, mas para revelar a glória de Cristo e fazer o cristão espelhar-se nele. Veja só, o Espírito de Glória, irmãos, o Espírito Santo gosta de alegria. Eita, o Espírito Santo gosta de poder, gosta de presença, gosta da graça. O Espírito Santo, ele gosta da glória de Deus. É necessário a glória do Senhor ser revelada nos cultos, na minha vida, no meu comportamento. A minha vida, irmãos, tem que expressar a glória de Deus, porque nós temos o Espírito de glória que está em nós. Então o culto, pastor, quem faz é você. Quem faz o culto, irmãos, não é o pregador, não é o cantor, não. É o Espírito Santo que está em você quando você dá lugar. Se você vive uma vida santa durante o seu dia todo, santificado, rejeitando o pecado, na verdade, você vai para a igreja, esse Espírito de glória vai se revelar em poder, autoridade. Mas todo esse poder, toda essa autoridade, toda essa maravilha vai acontecer não para você ficar com o nome agradecido, reconhecido. Olha, irmão fulano é cheio do poder de Deus. Não é não. Cheio do poder de Deus é o Espírito Santo. É ele que tem glória, ele que dá glória, ele que aviva a igreja, ele que fala com a igreja. Não é você não. Ah, mas eu canto bonito. Ah, porque eu prego bonito. Ah, porque eu toco bonito. Sabe de nada, inocente. É a presença de Deus. É Espírito de glória que está em nós, que está na igreja, que faz esse movimento, porque esse movimento, quando é feito pelo Espírito Santo de Deus, nós chamamos de avivamento. Olha, quando o movimento da igreja é feito pelo Espírito Santo de Deus, nós chamamos de avivamento. Mas quando é feito pelo homem, só grito, só línguas estranhas, que não edifica ninguém, é puro movimento humano. E nós devemos fugir de tudo aquilo relacionado ao humano. Movimento humano, Deus não está não, viu? Mas movimento feito pela presença do Espírito Santo, nós chamamos de avivamento. Vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título Diversidade de nomes em um só Espírito. Preste atenção a essa explicação daqui, viu? Veja só. Em nossa leitura bíblica em classe, vemos o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da cidade de Éfeso, localizada nas proximidades da costa oeste da Ásia Menor, no Mar Egeu. Era a segunda maior cidade do Império Romano, ficando atrás somente de Roma. No versículo 4 de Efésios 4, o apóstolo explica a unidade da igreja e fala de um só corpo e um só espírito. Que fique claro para nós que os diversos nomes bíblicos que se referem à pessoa bendita do Espírito Santo têm a função de revelar nuances da sua natureza divina.
bem como as suas obras. Como vimos em toda a Bíblia, encontramos vários nomes identificando o mesmo Espírito. Os nomes são diversos, assim como as obras operadas pelo Espírito Santo também são, mas o Espírito é uma só. Veja só, a intenção do comentarista aqui é deixar claro o seguinte: pode haver vários nomes do Espírito Santo, por exemplo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito de Jesus, Espírito Consolador, Espírito da promessa, Espírito da graça, Espírito da santificação, Espírito de adoção, Espírito da verdade, Espírito de glória. Mas, no entanto, o Espírito é um só, é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, cada nome desse não quer dizer que são pessoas diferentes. Não existem vários espíritos. O espírito é um só. Mas cada autor bíblico caracterizou, deu nome segundo a função do Espírito Santo de Deus. Amém? Você entendeu? O Espírito de Cristo é o mesmo Espírito de Deus, Espírito de adoção. Cada espírito aqui não são diversos espíritos, é um só, que é chamado Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade. Para depois, quando você lê, o Espírito de Cristo é um, o Espírito de Deus é outro, o Espírito de adoção é outro. Nada disso. É um único Espírito que tem diversos nomes de acordo com seu poder, sua autoridade e a sua função. Amém? Deixe claro para os seus alunos, senão daqui a pouco vai dizer que existe mais de 20 Espíritos. Não existe. Existe apenas um, que é chamado Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade. Amém? Se ficou em dúvida, deixa aqui nos comentários, por gentileza. Agora vamos para a nossa conclusão. Lembrando, a nossa dinâmica está logo após a conclusão, viu? Se eu fosse você, ficava conosco até o final. Vamos para a nossa conclusão. Se encontramos diversos nomes para o Espírito Santo na Bíblia, é porque suas obras são tantas e tão grandes que seria impossível para ele ser descrito por um único nome. Busquemos maior intimidade com o Espírito Santo através de seus nomes, experimentando a importância de cada um em nossas vidas. Irmãos, que possamos ter mais intimidade com o Espírito Santo, que possamos ser mais íntimos com o Espírito Santo, adorar, reverenciar. Bom dia, Espírito Santo. Tem um livro bastante conhecido com o nome Bom Dia, Espírito Santo, nos mostrando a necessidade de ter intimidade, de sermos íntimos do Espírito Santo, porque a intenção de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, é ser íntimo, estar próximo de você, do seu lado, estar em você, conversar com você, orientar e estar direcionando cada vez mais para a vontade de Deus. Amém? Pergunta a você, você gostou dessa aula? Você entendeu alguma coisa? Vai ser útil, vou conseguir descomplicar? Então, por gentileza, se inscreva no canal ou ative o sininho. Você acredita que tem pessoas por aí assistindo o meu vídeo, mas não consegue dar um like, pelo amor de Deus? Será que foi tão ruim assim? Então, ora pelo pastor Giovanni, para que Deus possa dar sabedoria. Mas, pelo amor de Deus, deixa aqui, por gentileza, o seu like. O que custa deixar um like? É de graça e você não paga nada, viu? Mas pra gente que produz o conteúdo, é essencial. Assim, o YouTube vai perceber que o nosso canal é interessante e vai enviar para outras pessoas, professores também da revista do Juvenis, tá bom? Por isso, agradeço a você que é inscrito, você que é membro, você comenta e deixa o seu like. Que Deus te abençoe cada vez mais, viu? Mas já vou informando, não terminou não, porque agora chega o momento da nossa dinâmica. Paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento da nossa dinâmica da revista do Juvenis. Já estamos na lição de número 2, que traz por título Os Nomes do Espírito Santo. Se prepare aí, viu? Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda quarta-feira, às 9h05, este é nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica.
Na mesma quarta-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 2, na quarta-feira estreou a lição de número 3, pois a lição de número 2 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando essa dinâmica no dia 20 de setembro e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, viu? Então o que você faz? Entra no nosso canal, clica em vídeos ou em playlist. Assim, você terá acesso a todos os nossos materiais. Só peço o seguinte, se você gostar, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Agora vamos para a nossa dinâmica da lição de número 2 do Juvenis, que traz por título Os Nomes do Espírito Santo. Preste atenção de como realizar essa dinâmica, viu? Eu estava observando que a revista tem várias referências acerca do Espírito Santo, principalmente com relação aos seus nomes. Veja só, versículos que tratam acerca dos nomes do Espírito Santo. Então nós vamos trabalhar nessa temática daqui, os versículos que falam acerca dos nomes do Espírito Santo. Mas preste atenção, você vai pegar e fazer uma relação de todos os versículos que falam acerca dos nomes do Espírito Santo. Aqui na revista você acha várias opções, tá bom? Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 2, 1 Pedro capítulo 1, versículo 11, Romanos capítulo 8, versículo 9, Lucas capítulo 14, versículo 16 e 17, Joel capítulo 2, versículo 28, Lucas capítulo 2, versículo 49, Gálatas capítulo 3, versículo 14, Zacarias capítulo 12, versículo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 29, João capítulo 14, versículo 16, 17, 1 João capítulo 5, versículo 1, 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Veja só, são versículos que estão aqui na nossa revista, tá bom? Você vai pegar e fazer a relação e vai ficar com você essa relação. Tá bom? Chegando à sala de aula, você pode fazer no início, pode fazer no meio ou no final essa dinâmica. Depende da sua organização e do seu objetivo. Você vai pegar esses versículos que tem os nomes do Espírito Santo e você vai fazer o seguinte. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista do Juvenis. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com um valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa estar no nosso grupo de informações para receber o maior suporte do Brasil do canal Descomplicando a Teologia, viu? Por isso, venha ser membro. Então veja só, como eu estava falando, você vai pegar esses versículos que tem os nomes do Espírito Santo, vai levar uma relação com você. Se você quiser a dinâmica digitada, você já sabe, né? Basta acessar o nosso blog lá no Google. Coloque aí por gentileza no Google, Descomplicando a Teologia EBD. Você entra no blog, clica lá no menu Juvenis e você vai ter acesso à dinâmica digitada com todas as referências e também uma explicação por escrito desta aula de uma forma gratuita, tá bom? Então veja só, você leva para a sala de aula essa relação com os nomes do Espírito Santo. Quando chegar na sala de aula, você vai falar o seguinte, olha, eu tenho aqui um desafio para vocês. Preste atenção como realizar esse desafio, viu? Eu vou estar aqui citando alguns versículos e vocês vão precisar abrir a Bíblia Sagrada. É interessante vocês pedirem que todos os alunos levem a Bíblia Sagrada, porque você vai precisar que todos estejam com a Bíblia, tá bom? Você vai informar, olha, veja só, eu vou estar aqui falando uma referência bíblica com livro,
capítulo e versículo. Vocês vão precisar procurar essa referência bíblica. E quem achar primeiro o versículo que eu falar, vai precisar ler, mas não vai explicar não, fica tranquilo. Presta atenção, né? Quem achou o versículo não vai precisar explicar, ele vai precisar ler. E ele vai ter o direito de escolher um outro aluno para fazer a explicação. Meu Deus do céu, viu? É bênção pura. Você entendeu o mistério? Faça aquele círculo com seus alunos, em forma que você vai falar uma referência bíblica com o nome do livro, o capítulo e o versículo. E eles vão precisar procurar. O primeiro aluno que achar, ele vai ter a oportunidade de ler o versículo, mas não vai precisar explicar. Ele poderá escolher um outro aluno para trazer a explicação. Se você quiser também, você pode levar uma caixa de bis, de bombom, de chocolate. Eita maravilha, deixa Deus te usar. Eu digo aqui constantemente, depende da sua organização, tá bom? Então você pode levar esses prêmios porque o aluno que achou primeiro a referência bíblica, ele faz a leitura e você pode dar um pirulito para ele. Amém. E o aluno que explicar a referência bíblica, você pode dar um bombom para ele. Veja só, o aluno que achou a referência deu um pirulito. Agora, o aluno que explicou, você pode dar um bis, um bombom. Eu creio que vai ser bênção pura sem mistura, viu? Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Então veja só como realizar essa dinâmica. Coloca todos os alunos em círculo. Você vai falar a referência bíblica, os alunos precisam achar. Então veja só, né? Vamos lá, todo mundo querendo participar dessa atividade? Presta atenção, você vai precisar achar esse versículo, viu? E veja só, abra vossas Bíblias aí, por gentileza, em Romanos capítulo 8, versículo 15. Valendo! Aí tu procurou. Achei, lê por gentileza aí. Fez a leitura, você pega e dá um brinde a ele, um pirulito. Excelente, parabéns. Você está bom de Bíblia, viu? Achou rapidamente Romanos capítulo 8, versículo 15. Agora tem o seguinte, você não vai precisar explicar esse versículo. Oh, glória, aleluia. Os juvenis vão gostar, viu? Mas, no entanto, vai precisar escolher um outro colega seu, um outro amigo, para explicar essa referência, tá bom? Escolha aí. Escolha o Camila. Camila, você precisa explicar essa referência bíblica. Coisa pouca, irmãos, poucas palavras, tá bom? Após Camila explicar, você vai dar um bombom, vai dar um pirulito, porque quem explicar a referência, irmãos, é mais trabalhoso, é mais difícil. Então você dá um prêmio um pouquinho melhor, tá bom? Pode ser 2 pirulitos. Quem achou a referência, ganha um pirulito. Quem explicou, ganha 2 pirulitos. Depende da sua organização, pode mudar também, depende de você. E assim sucessivamente, você fala o versículo, por exemplo, abra vossa Bíblia aí em Gálatas, capítulo 3, versículo 14, valendo. Quem achou? Achei, lê por gentileza aí. Leu, excelente, meus parabéns, você está bom de Bíblia, viu? Lá agora, você pega e presente ele com um presente. Você agora dá para ele o presente, né? Um pirulito. Excelente, lê por gentileza aí. Beleza, Deus te abençoe. Escolha agora algum colega para explicar essa referência. Escolha o João. João, é sua responsabilidade agora explicar o versículo de Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Explica por gentileza, ele traz uma pequena explicação e você dá o brinde também dele em nome de Jesus. Mas quero saber o seguinte, você gostou? Você entendeu? Vai fazer? Vai modificar? Fica à vontade, meus irmãos. A minha intenção aqui é trazer algumas sugestões de atividade para que você possa realizar na sua turma. Mas fique à vontade para modificar em nome de Jesus. Só peço o seguinte, se for fazer, deixa seu like, se inscreva no canal, vem participar da nossa família. E que Deus te abençoe cada vez mais, viu? A paz do Senhor e até a próxima dinâmica.